Hoje é segunda-feira, última segunda-feira do ano, dia de a gente falar sobre mercado de trabalho aqui no Correio Manhã. Hoje o nosso assunto é liderança e chefia. Será que existe diferença entre elas? Existe sim. É o que a gente vai saber, né? Qual a diferença agora com a coach de carreiras, a Aline Carla, que já está aqui conosco. Bem-vinda, Aline. Bem-vinda. Obrigada, linda. Bom dia. Vamos começar falando sobre essa diferença, né? Qual a diferença do líder e do chefe? Basicamente, a principal diferença é a questão dos comportamentos e atitudes. Então, no chefe, ele vai querer o quê? Apenas o resultado, né? Na questão do líder, não. Ele vai buscar, sim, o resultado. Mas ele entende que o resultado vem através das pessoas, da sua equipe. Entendi. E aí, qual a dificuldade quando a gente tem na empresa um chefe e não um líder? Acontece a desmotivação, né, da equipe. Então, você vai ter na sua empresa pessoas desmotivadas, pessoas que não querem trabalhar, né, pessoas que não vão estar aí com um propósito em busca da missão da realização da empresa. Então, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, tá? Quais seriam mais, assim, algumas características que a gente encontra num chefe que não é líder? O chefe, ele é baseado na economia do comando. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aquela máxima que a gente tem nas organizações. Certo. Né? Então, ele vai exercer através do poder. Né? Então, você vai exercer aquela atividade através do poder que aquele chefe, ele conduz. Tá? Na liderança, não. É através do exemplo. Então, basicamente, a grande diferença é a questão do exemplo. Tá? Tem também aquelas pessoas que acabam não resolvendo muita coisa, né? Isso. Tem o comando, mas não chega a resolver, a ter aquela solução. Justamente isso por conta da liderança. Porque as pessoas hoje, elas querem se espelhar, né? Elas querem ter um líder. A questão do chefe já não existe mais. E a gente tinha antigamente, Linda, a questão da teoria da liderança, voltando um pouquinho, né? Que era uma teoria voltada por traços de personalidade. Então, dizia que o líder é basicamente aquela pessoa nata. Ele nascia com essa questão das habilidades, né? E a gente entende que hoje não. Você pode desenvolver, sim, a habilidade de liderança. Mas aí tem que procurar. Isso, tem que buscar. Tem que buscar, né? E aí, de que forma esse gestor, ele pode entusiasmar cada vez mais o seu funcionário? Primeira coisa é a questão da comunicação, né? Então, tem que ser uma comunicação por igual, por todos. E você percebe hoje nas empresas que existe um grande déficitzinho em questão da comunicação. Por exemplo, se comunica bem. Por exemplo, né? Um caso, assim, algum exemplo de alguma situação. Está acontecendo algum problema na equipe ou vai ter alguma mudança na organização e as pessoas, elas não são avisadas. Elas não sabem, nos corredores, não sabem pelo seu chefe, pelo seu líder, né? Então, isso é uma dificuldade. E o que é que esse problema pode acarretar? Fica aquela rádio peão, né? Um comenta uma coisa, depois cresce aquele comentário e não existe aquele comentário. A situação, ela perde um pouco de controle. E como esse gestor ele poderia solucionar esse problema? Através da comunicação direta. Então, os liderados, eles precisam ser comunicados. Está acontecendo alguma mudança na empresa, na organização? As pessoas precisam saber o porquê daquilo, o porquê daquela mudança. Qual o impacto daquela mudança no meu trabalho, né? Na organização como um todo. Seria o quê? Uma reunião, um e-mail corporativo? De que forma isso poderia ser possível? Depende muito da questão do tamanho da equipe, né? Da rapidez, de como essa informação tem que ser passada. Pode ser um e-mail, pode ser uma reunião sim, pode ser um feedback mais direto, né? Diretamente com o colaborador, tá? Então vai depender muito da estrutura da organização. Tem muitos funcionários que não são chefes, né? E aí pensa assim, eu não sou chefe, então não tenho, teoricamente, que me preocupar com determinado assunto ou com determinada situação. E aí, muitas vezes, os chefes colocam os funcionários à prova, né? E aí, como se comportar? A liderança, ela não é uma função. Você pode ser líder sem exatamente estar exercendo a função de gerencial, tá? Então, vai precisar, sim, que as pessoas tenham esse engajamento. Porque se você pensa numa carreira a longo prazo, se você pensa em desenvolvimento, você precisa trabalhar o agora. Não o depois, quando você já estiver numa função de liderança. Então, tem que ser trabalhado a partir de agora, enquanto você está numa função operacional, sim. Então, aproveitar essa oportunidade e tentar melhorar ou desenvolver essa habilidade do líder antes de ser líder. Isso, antes desenvolver de ser essa habilidade, tá? Antes de desenvolver essa função. Porque a maior briga, a maior diferença, diferença entre chefe e líder é justamente essa questão. O líder, ele é líder sem ter aquela função. Eu não preciso ser um gerente
né, da minha organização para ser um líder. Posso ser simplesmente uma auxiliar de serviços gerais dentro da minha organização, mas eu lidero pelo exemplo, tá? As pessoas me seguem. Então, o líder ele tem isso, a questão do exemplo. E por ele desenvolver, né, essas habilidades, ele acaba se destacando na empresa, ganhando um pouco mais, ganhando uma função melhor, né? Isso, ele se destaca porque as pessoas percebem que as pessoas seguem aquela pessoa, né? Aquela pessoa, ela inspira outras pessoas. Então, esse é o diferencial do líder. E aí também tem o outro lado da moeda, né? Quando você acaba assumindo, sendo convidado a exercer um cargo que você não tem essa habilidade e que você não conseguiu ou não tenta desenvolver essa habilidade de líder, acaba também prejudicando o seu trabalho e o trabalho de todo mundo. Acontece muitas vezes, Linda. Isso aqui é uma questão até corriqueira nas empresas, né? A pessoa, ela acaba exercendo uma função, né, gerencial e de liderança, onde muitas vezes ela não se preparou, a empresa propriamente também não preparou aquele colaborador para exercer uma função de liderança. Então, muitas vezes, na questão do dia a dia mesmo, né, e no desenvolver habilidades através de cursos, né, de orientação. O próprio coaching hoje é uma metodologia que utiliza, né, ferramentas e técnicas para desenvolver novas habilidades. Aí é preciso procurar, né? É preciso buscar, com certeza. Todo mundo tem que fazer sua tarefinha de casa. Mas o importante é dizer, a você que está me assistindo agora, que ainda, né, não chegou a um cargo de coordenação, né, de supervisão, enfim, de gestão mesmo, você ainda almeja, né, chegar, mas que ainda não chegou, é bom você ir se preparando como a Aline estava falando. Tipo, aproveitar essas oportunidades, né? Que às vezes o chefe não tem o comando e acaba passando para você o comando, de você aproveitar essa oportunidade e começar a desenvolver essa habilidade com relação a ser um líder, quem sabe, né? Com certeza. Liderança é comportamento, é atitude. Então vamos agir, né? Eu estava falando na semana passada, acredito, acho que foi semana passada ou retrasada aqui no Correio Manhã, Aline, e é uma coisa que eu acredito muito, que 2016 foi um ano muito difícil, né? Para todo mundo, né? Em todas as áreas, enfim, em todos os aspectos. Foi um ano bem complicado. Graças a Deus, a gente está driblando aí as dificuldades e passando por 2016. Mas eu acredito, particularmente, que 2017 vai ser o ano do trabalho. Um ano voltado para a gente trabalhar, sabe? Arregaçar as mangas e ir mesmo para o trabalho, para frente, tentar organizar as nossas contas, tentar organizar a nossa vida, procurar trabalhar esse negócio de começar o ano, como a gente via em anos anteriores, começar o ano contabilizando as folgas, né? Os feriados. Eu acho que isso está sendo deixado um pouco de lado. E as pessoas querem o desenvolvimento próprio da sua família, da cidade, enfim. Então, eu acho que 2017 vai ser um ano de trabalho. O que você acha? Nós vivemos uma economia, Linda, baseada em conhecimento. Então, as empresas precisam de resultados, né? Agora, mais do que nunca, por essa turbulência que a gente passou. E, com certeza, 2017 vai ser um ano de trabalho, vai ser um ano de ação. Então, tem poder quem age, né, na verdade. Então, vamos procurar nos capacitar, nos qualificar, né, dar valor à nossa função, ao nosso trabalho no dia a dia. Muitas vezes as pessoas perdem o trabalho porque não dão valor, né, à sua atual função. E a gente tem percebido muito isso nas organizações. Então, assim, a economia, você sente que ela já começou a dar um pouco de, né, um entusiasmo, né, começou a dar uma virada. Então, 2017 vai ser o ano, com certeza. Olha aí, então fica atento. Aline, eu agradeço demais a sua participação durante todo esse ano aqui no Correio Manhã. Você nos ajudou muito, trazendo sempre informações, dicas importantes. Ao final de contas, foi um ano difícil, como eu já falei, mas a gente conseguiu aí driblar de um jeito ou de outro, conseguiu passar por ele, viu? Muito obrigada. Certeza. Muito obrigada, Linda. E nos veremos em 2017, se Deus quiser, viu? Seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada. Valeu mesmo.